E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro. Se você está chegando agora, já se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilha, ative o sininho, a gente vai levar a discussão sempre mais longe. Quem acompanha a discussão política, especialmente essa movimentação das redes sociais, deve ter ficado claro, ou vai ficando claro, que os debates e os conflitos políticos, eles funcionam um pouco que nem marés, né? Uma hora vai para um lado, depois volta para o outro. Então, certos dias parece que está tudo dando errado para o governo, tá todo mundo que é contra o governo está animado, achando que vai cair tudo, e os defensores estão ali meio quietinhos, se sentindo intimidados. Avança-se para um lado, daí acontece alguma coisa, ou a defesa, ou o pessoal que é contra o governo exagera muito numa coisa, isso fica claro, e daí começa uma retomada. Daí o lado que é pró-governo entra com tudo, parece que o governo vai chegar quebrando tudo, vai dar tudo certo, os planos estão andando, e daí o pessoal que era contra o governo se desilude, fica decepcionado, acha que nada vai dar certo, e a coisa vai oscilando assim. Por exemplo, naquele vídeo da reunião, do dia 22 de abril. Então, primeiro ia chegar e estava todo mundo crescendo e era um negócio maluco. Depois chega, não é tudo aquilo, daí tem uma maré contra. Daí descobre-se novas informações, ou o Bolsonaro fala uma besteira e, de novo, a coisa vai para o outro lado. A coisa vai oscilando assim. E a dominância ou a vitória nesse tipo de conflito é muito passo a passo. As coisas vão crescendo. Uma hora você nota que a maré está indo muito mais para um lado quando ela vai, e quando ela retrocede, ela está retrocedendo muito menos. Eu acho que é um pouco isso que a gente vê com relação ao governo agora. Antes, tinha alguns ataques contra o governo e depois o governo voltava com tudo, os ataques passaram, se tiver alguma coisa vai ser o Bolsonaro consolidando o seu poder. E hoje em dia isso mudou. Hoje em dia a gente tem momentos de ataques brutais ao governo em que parece que a casa está caindo para todos os lados, é ministro saindo, é secretário saindo, é notícia de corrupção, é tudo dando errado ao mesmo tempo. E daí, na hora da investida contrária, é basicamente um respiro para quem é a favor do governo pensar, não, peraí, a gente vai sobreviver. Esse é o ponto que está agora, eles não estão nem mais tanto na ofensiva. Claro que no futuro pode mudar, mas eu acho que dá para notar claramente, e para quem segue nas redes sociais, em que você vê isso muito com números e sentindo a quantidade de pessoas de cada lado, você sente isso com muita clareza. A gente está vivendo momentos em que mesmo os dias mais positivos para quem defende o governo são dias basicamente neutros, dias basicamente que dá para dizer, não, tudo bem, está estável, a gente não está caindo. E com o Queiroz agora parece que a sensação dos últimos dias, de que o governo tinha, das últimas semanas, que o governo tinha mais ou menos chegado numa estabilidade, ela já está em risco de novo. O governo já está sentindo a casa cair para todos os lados. Encontraram o Queiroz, gente. Encontraram o Queiroz na casa do advogado do filho do Jair Bolsonaro. Um advogado que tem curso livre no Palácio do Planalto. Foi várias vezes, foi na semana anterior. Ninguém sabia? Como é que se explica isso? O Queiroz, o operador de, aparentemente, rachadinha e possivelmente dinheiro que vai para milícia, para crime organizado no Rio de Janeiro. O Flávio não sabia de nada disso? Tem que investigar, é claro, ninguém está culpando ninguém de antemão. Vamos notar duas coisas, O crime da rachadinha já é sério, já é uma coisa ruim, mas, verdade seja dita, é algo que basicamente não vou dizer toda, mas grande parte da pequena política, velha política brasileira faz. Eu não diria que é algo para, demonizar, por ir pela rachadinha, então o clã Bolsonaro é muito pior que o resto. Não. Mostra isso sim que o clã Bolsonaro é igualzinho ao resto. Não que ele é muito pior. Agora, se tiver vínculo com milícia, como tem alguns indícios de que pode haver, daí muda o patamar do crime. Daí é ligação com máfia, com crime organizado, com profissionais em matar. Daí é outra coisa. Daí vai ser mais sério. Enfim, são crimes, se existirem, crimes todos anteriores ao mandato presidencial. Disso não decorre diretamente, não dá para ver decorrendo disso diretamente o impeachment. Que tem que ser um crime cometido durante o mandato. Mas muda a percepção pública. Tira completamente o ânimo dessa militância pró-Bolsonaro. E isso tem mudado de forma muito clara.
Eu converso com muita gente de vários lugares, eu tenho visto até pessoas que eu jamais suspeitei que eu veria criticando o governo. Não é que elas mudam de lado, é só que elas perdem o gás. Elas falam, puxa, esse Bolsonaro também, né? Só cria confusão, não sei o quê. Não é que elas estão indo para a oposição, é que elas estão perdendo a crença naquele projeto que elas defendiam de forma tão aguerrida antes. E isso é tudo que é necessário, né? Eu mantenho minha posição inalterada. Desde ali, início de março, para mim, passou o limite, os crimes de responsabilidade do governo só se acumulam, a bagunça, o caos, a destruição que esse governo causa só vai parar quando mudarmos de presidente. E já tem os crimes de responsabilidade mais do que o suficiente aí para tirar o mandato, para derrubar o presidente. Mas tem todo um jogo político antes que isso possa acontecer. Ao atuar na opinião pública, revelações como essa do Queiroz atuam nesse jogo político, na opinião pública, que por sua vez indiretamente pressiona o Congresso e quem sabe pode mudar. No mínimo, aumenta o preço que o Centrão cobra. Essa é a última chance do governo Bolsonaro sobreviver. Ele está tendo que talvez seja assim a última oportunidade. Vislumbrou ela com a demissão do Weintraub. Abraham Weintraub foi, sim, sem exagero, o pior ministro da educação que esse país já teve. Ah, Joel, mas e o PT? Incluindo todos os ministérios do PT de educação. Ele só destruiu. Ele não fez quase nada, mesmo aquilo que ele anunciou que ia fazer, como aquele plano Futurice, já foi uma apresentação pirotécnica ali no dia, nunca existiu. Colégios militares, ele tinha proposto 50 por ano, né? A proposta já era ridícula. Agora, nem isso, não sei quando se entregou, mas certamente não bateu a meta. Que já era uma meta, assim, digamos, meta digna de secretário municipal, né? De município médio. Enfim, não fez nada, dedicou o seu tempo a xingar e a se comportar como um completo imbecil nas redes sociais. É uma figura, do ponto de vista mental, intelectual, indigente, mal educado, mau caráter, e que agora deve estar vendo que está tão enroscado em possíveis crimes que está querendo fugir do país, recebendo dinheiro público, recebendo carguinho no Banco Mundial. Sinceramente, espero que não consiga. Está com medo da justiça? Responda. Se for inocente, vai ser visto como vai ser inocentado. O quê? Ou será que participou de gabinete do ódio, hein? Daí é outra coisa, hein? Ou será que tinha papel nas milícias digitais? Daí a história muda, né? Daí tem culpa, se tiver culpa no cartório, então pague. Não fuja e muito menos fuja num cabide de emprego público. Mas enfim, o governo Bolsonaro tirou. Ele tinha xingado o STF, estava insustentável. Esse cara não fez nada, é o pior ministro da educação, muito incompetente. Ele nem executou todo o orçamento para o ano de 2019, então ele deixou dinheiro sobrando, ele não gastou. E não é que o Brasil tá tão bem na educação que não precise mais gastar o orçamento que foi empenhado, viu? Não é por isso, é por incompetência. Ele no mesmo ano, 2019, contingenciou os recursos por vários meses, e aí ao fim do ano tinha bilhões não gastos. Então conseguiu as duas coisas ao mesmo tempo. Enforcou os recursos num lado das instituições, do outro não gastou o que podia gastar. Não teve plano nenhum, não teve nada. Teve xingamento em rede social, briga com pessoas e com até países, outros países, enfim. Agora o governo tem uma escolha. Ou o governo mantém essa estratégia dos olavistas e bota mais um maluco, talvez até pior que o Weintraub, ele vai cair. É insustentável isso. Tá todo mundo por aqui, é Congresso, STF. Bom, Congresso está negociando também, mas sem dúvida alguma isso aumenta de novo o preço da negociação dessas legendas aí do Centrão, que não ligam muito para a ideologia, querem mais tá conseguindo aí essa negociação de interesses na política, que, se feita dentro da lei, ok, está dentro da lei. Não é o ideal para o Brasil. Mas também nem sempre é em si mesma corrupta. Mas é o tipo, digamos, mais baixo de pensamento político que pode haver dentro da legalidade. E nem sempre ocorre dentro da legalidade, como a gente bem sabe. Está todo mundo por aqui. O governo está se segurando assim por um dedo. Se trocar, botar alguém indicado pelo Centrão, alguém mais político, talvez consiga ter uma sobrevida aí. Não é garantia nenhuma. O governo já foi longe demais.
No início ele até tinha escolhas, ele podia pegar bons quadros para várias áreas, optou pela maluquice ideológica. Agora eu acho que não existe um bom quadro que queira integrar esse governo. Saúde, cultura, educação. Você não encontra um cara capacitado e sério querendo entrar nisso aí, nessa bomba. Agora a escolha é entre alucinados, ideológicos, que veem comunismo em tudo e que xingam e que talvez cometam crimes, ou gente mais ligada à velha política, centrão, que vai ser medíocre, mas também não vai ser esse nível de loucura. Né? Agora, ao optar por ir mais para o centrão, e pelo que eu imagino que seja uma pressão dos militares também, que não querem mais instabilidade, mais bagunça, o Bolsonaro vai perder a sua militância aguerrida, fanatizada por Olavo de Carvalho e seus seguidores. O Olavo é o charlatão maior, tem um monte de charlatães menores ali que também ficam lá enganando uma parte da população muito ignorante, com sérias lacunas de formação e que cai nisso. Cai nesse ódio total, numa coisa imbecilizante, estão ali xingando, acham que o Bolsonaro é um grande herói, né? Um grandíssimo herói, o Queiroz está aí para provar. Levou uma facada por nós, nossa, é um novo Jesus, né? Realmente as virtudes de Bolsonaro e de Jesus estão ali iguaizinhas, né? Enfim, vai perder essas pessoas, porque até elas eu tenho visto, até militante bolsonarista eu tenho visto dizendo, puxa, mas o Bolsonaro é frouxo, ele não reage. Pelo menos isso eles se tocaram, eles perceberam que o Bolsonaro sim é frouxo. Quantas vezes o Bolsonaro ameaçou de golpe, né, nos últimos dias? Umas 5? Ele, ou os filhos, ou algum ministro? 5, 6 vezes. E aí? Não tem nada. Quando ele disse acabou nada. O STF chamou outra vez ministro para depor, confiscou celular e tudo. Acabou nada. Ninguém está com medo mais. Ninguém tem medo nenhum. Quem está com medo é o presidente. Inclusive naquele videozinho de demissão do Weintraub o que mais me chocou ali, não a imbecilidade do Weintraub, eu já esperava ela, mas a cara do presidente, ele estava paralisado, com um olhar perdido. Até quando o Weintraub tenta interagir com ele, ele nem conseguia interagir com o sujeito do lado dele ali. Eu acho que ele percebeu. Ele foi longe demais. E agora está tentando fazer as pazes. Mandou gente conversar com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. Eu, sinceramente, acredito que a gente só terá paz e alguma ordem para ter algum progresso nesse país depois que o Bolsonaro sair. Já que ele cometeu crimes, eu espero que ele saia o quanto antes possível. Mas, talvez, ele tenha visto essa tábua de salvação. É o centrão, se ele se segurar muito, talvez, não é garantido, mas talvez ele sobreviva até o fim do mandato e tenha a chance, portanto, de disputar a eleição. No início do mandato, o Bolsonaro teve chance de fazer algumas coisas boas. Jogou praticamente tudo no lixo, em nome de um projeto maluco, delirante de tirania, de poder total. Agora o dilema é outro. Agora o dilema é, será que eu continuo nesse sonho dos malucos olavistas, do poder total? Ou será que eu quero sobreviver? Talvez agora, não por nenhum espírito cívico, não por pensar em bem comum, nada disso, mas apenas por puro instinto de sobrevivência, talvez o Bolsonaro volte para sua verdadeira casa, que sempre foi o centrão. Talvez ele sobreviva por isso. Isso vai significar para nós, que queremos um Brasil melhor, que o pior aspecto do governo vai estar um pouco mais fraco. Mas nada é garantido ainda. A gente segue assistindo e um ponto não mudou. Se você, como eu, acredita que o tempo desse governo já deu, que acabou, que passou de qualquer limite do aceitável, não pare a mobilização, agora virtual, porque nas ruas não podemos ir por causa da pandemia, mas virtual que seja. Não pare. Não vamos nos acostumar com um governo abraçado ao centrão, com Queiroz correndo solto, com todas as injustiças e crimes e absurdos que a gente tem visto. Talvez o Bolsonaro sobreviva, está fora das nossas mãos, mas o que a gente puder fazer, não paremos de fazer. É isso aí.